Gente, vocês estão bem? Todo mundo na paz de Deus? Aleluia. Quem não estava aqui hoje pela manhã? Quem não veio? Vocês podiam se retirar, por gentileza? A gente está falando sobre um assunto. É brincadeira, tá, gente? Porque o povo evangélico é difícil. Se você não explicar que está brincando, o pessoal fica magoado. Então, olha só. Eu sei que essa câmera aqui pode atrapalhar um pouco alguns de vocês, mas como vocês estão divididos assim, então eu acho que não vai incomodar ninguém, né? Essa câmera aqui. Porque é legal a gente poder registrar e depois eu edito e posto no meu canal, né? A gravação. Nós estamos falando sobre um assunto que é bastante interessante. Eu considero uma questão muito importante. Eu me converti por causa disso. Eu me converti em 1989, 1990, finalzinho de 89, começo de 90. E a minha história, ela tem tudo a ver com essa busca, né? Sobre Deus, uma busca por respostas. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis saber o sentido da vida. Eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde eu ia. Então eu me perguntava muito, de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estava antes de ter nascido, que eu não tinha consciência de nada e de nem qualquer suposta vida passada, né? Como o pessoal fala que existe. E eu tinha a sensação de que se eu tinha que resolver essas minhas dúvidas, tinha que ser nesse momento em que eu estava acordado, vivo e consciente. Então eu me dediquei muito na procura, na busca de respostas. Eu tinha uma sede muito grande de Deus, desde muito pequenininho, muito novinho. Eu comecei a ouvir Raul Seixas muito cedo, porque o Raul Seixas, aquele cantor baiano, considerado o pai do rock nacional, alguns de vocês sabem quem é Raul Seixas, não sabem? Raul Seixas, ele cantava sobre Deus, sobre Satanás, sobre o inferno, sobre o céu, sobre Jesus, sobre Judas, sobre a vida, a morte. Então, aquilo me soava diferente e parecia que o Raul estava falando de coisas que eu queria saber. Embora Raul Seixas não tivesse as respostas, ele também vivia fazendo perguntas. Eu acabei me identificando com ele e descobri que Raul Seixas tinha lido um livro que é considerado um livro sagrado dos hindus, que se chama Bhagavad Gita. É uma palavra em sânscrito. Essa expressão Bhagavad Gita em português significaria o canto do Senhor. Inclusive, com base nesse livro Bhagavad Gita, Raul Seixas fez uma música chamada Gita, que ele disse que andou pelos 4 cantos do mundo procurando, mas foi justamente num sonho que Deus falou com ele. Aí Deus começa a dizer: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, não fico sorrindo ao seu lado, você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Aí Deus começa a contar para ele o que é que ele é. Aí tem aquele coro, Gita, 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 que é o nome do livro, Bhagavad Gita. Essa história da onde Raul Seixas pegou esse texto para fazer essa música estava nesse livro sagrado, e seria uma conversa de uma das encarnações de Deus, que foi Krishna, a encarnação de Vishnu. Eles não chamam encarnação, mas eu falo assim para a gente entender. A palavra que eles usam é avatar, que hoje talvez seja mais popular na área de mídias, de jogos, né? A palavra avatar, ela se popularizou, é uma palavra do sânscrito, que significa uma espécie de extensão, representação. É como se fosse a encarnação de Deus. Grosso modo, é como se fosse Jesus que representa a expressa imagem do Pai. Então, Vishnu seria o Deus representado e Krishna seria este Deus que representava Vishnu, né? Então, Raul Seixas fez essa música tirando o texto do Bhagavad Gita, quando Krishna estaria na terra conversando com um príncipe guerreiro chamado Arjuna. Então Raul cantava sobre isso. O Bhagavad Gita era um livro sagrado que contava essa história da conversa de Krishna com Arjuna, ou seja, a encarnação de Deus explicando sobre quem ele é. A música Gita que Raul Seixas fez seria Deus nessa conversa de Krishna com Arjuna contando quem ele era. Então isso me fisgou de uma forma tal que eu fui atrás desse livro. Eu descobri que ele tinha sido traduzido para o português por um homem chamado Roviralda Borel. Li o livro Bhagavad Gita e comecei a praticar as coisas que o livro ensinava. Ele dizia que o homem tinha que se desprender das coisas que o deixavam escravo do mundo terreno. Eu tinha que me desprender, amadurecendo espiritualmente, para voltar para dentro de Deus. Se eu conseguisse evoluir espiritualmente e fizesse as pazes com Deus nessa encarnação, eu não reencarnaria
na próxima vida, né? Porque é assim que o hinduísmo prega. O hinduísmo crê em reencarnações também, igual o espiritismo kardecista que se conhece no Brasil, com a diferença que no espiritismo kardecista uma alma pode transmigrar somente de uma pessoa para outra pessoa. No hinduísmo não, pode sair de uma mosca, virar uma vaca, depois um ser humano, voltar para uma árvore. É um negócio mais abrangente, no caso da reencarnação espírita. E aí eu tinha que me... Como é que é? Exatamente, é a raiz de tudo, é a origem, né? Aí depois é que eles foram melhorando, aspas, podando um pouquinho aqui e ali, mas a ideia era essa. Então eu comecei a me envolver com as músicas do Raul, conheci o livro Bhagavad Gita e comecei a praticar as yogas que o livro ensinava: Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, para o desprendimento total do espírito, da alma e do corpo, para voltar para o Nirvana, que seria o lugar onde Deus estava, para eu me tornar um Brahmana iluminado. O que aconteceu? Tudo isso era minha busca de Deus, tá? Por causa da influência do Raul Seixas. Para resumir a história, eu tive um surto psicótico quando eu tinha 16 ou 17 anos de idade, e 3 fatores se misturaram para causar esse surto e me fazer ficar louco, completamente louco, a ponto de ser internado no manicômio. Eu fui enjaulado numa jaula mesmo, amarrado numa cama de cimento, sem colchão, e fiquei nesse lugar por uns 40 dias. Mas as 3 coisas que se juntaram para causar esse surto foram o hinduísmo, por causa da influência do Raul Seixas, essa coisa do Bhagavad Gita, a minha família, por parte de mãe, que era cheia de esquizofrênicos paranoides, loucos. A esquizofrenia paranoide é aquela que a pessoa tem alucinação, que ela vê coisas, ouve vozes, porque tem 4 tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide, ela é a mais comum, a mais popular, a mais fácil de ser encontrada nas pessoas, no entanto é a mais severa e perigosa, porque a pessoa pode estar vendo um inimigo, um demônio, um guerreiro, e querer matar esse guerreiro para o bem da família, mas deixa que o guerreiro que ele está matando para proteger a família é a mãe dele, é a irmã dele, é o pai dele, porque ele não consegue distinguir a realidade dessa imaginação. Então as alucinações, as visões, essas coisas todas são características da esquizofrenia paranoide. Eu tinha uma tia, eu tinha um primo, 2 primos, filhos de um outro tio. Tive uma avó que eu não conheci, mas me disseram que a mãe dessa turma toda, que era a mãe da minha mãe, também era esquizofrênica. Meu tio Joaquim, ele, desde que eu me conheço por gente, ele vivia tomando remédio, entrando e saindo do manicômio. Ele teve 2 filhos, Daniel e André, também ficaram loucos. Um deles foi assassinado por causa de alguma coisa que ele andou fazendo de errado com alguém. O pessoal bateu nele até a morte. E um primo meu, Fernando, ele se matou, também louco, esquizofrênico. Então assim, era uma família perturbada com essa coisa de esquizofrenia. E eu também acabei tendo o mesmo surto aos 16, 17, por ali, por causa da influência do Raul Seixas, das músicas que ele cantava, o Bhagavad Gita, a questão da família e as drogas. Foram os 3 fatores que se juntaram, né? Porque eu também era usuário de drogas. Eu acho que eu comecei com 12, 13 anos de idade, mas sempre em busca de Deus, aquela coisa, pensando, meditando, procurando respostas. Aí tudo isso se somou: as drogas, as músicas do Raul e a questão da minha família. Tive um surto, tentei matar minha irmã, tentei me matar também. É uma história muito grande, eu não vou contar para vocês, eu acho que não interessa. Mas o fato é que depois que eu saí do manicômio, minha mãe tinha se convertido, minha irmã tinha se convertido, meu primo tinha se convertido, um amigo de infância, todo mundo virou crente, né? Por causa daquele acontecimento. E aí começaram a pregar para mim, pregar o evangelho, aquela coisa para eu me converter, e eu não aceitava. E começaram a me levar para a igreja. Quando eu cheguei na igreja que eles me levaram, nessa igreja para onde eles estavam indo, o pessoal pregava que Deus escolhia pessoas para ir para o céu e pessoas para ir para o inferno. Ou seja, eu estava fugindo do diabo no mundo, ele me esperando dentro da igreja para me dar a paz do Senhor, né? Porque o que o Raul falava, embora parecesse ser muito bonito, ele também defendia a ideia determinista e predestinista, porque esse é o pensamento hindu, que há castas, nas quais as pessoas nascem, das quais elas não conseguem migrar. Então, se a pessoa está numa casta, por uma determinação do karma, ela vai morrer ali. São classes pré-definidas antes da pessoa nascer. A despeito da crença das reencarnações, né? A pessoa que está nessa vida, ela vai estar numa condição até a morte, porque foi pré-definida pelo karma, uma força supostamente espiritual, soberana, que determinou onde estariam as almas dos homens. É assim que o hinduísmo prega. Tanto que
Raul Seixas, pela mistura da influência hinduísta e gnóstica, eu falei do gnosticismo hoje um pouquinho pela manhã, a gente vai mergulhar sobre isso depois, mas por causa da influência do gnosticismo e do hinduísmo, Raul Seixas, ele fazia muitas músicas que davam passavam esse sentimento de predestinação, de destino estabelecido. Uma dessas músicas foi baseada num evangelho chamado o Evangelho de Judas, que é um evangelho gnóstico. Esse evangelho gnóstico foi escrito há muitos anos atrás. O livro de Irineu, que eu mencionei, que foi discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, que escreveu o evangelho, o livro de Apocalipse. Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. No ano 180, ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que é o volume 4 daquela série da Patrística, publicada em português pela editora Paulus, que é uma editora católica. Nesse livro, Contra as Heresias, Irineu cita o Evangelho de Judas, no ano 180, olha só, esse Evangelho de Judas, ele ficou desconhecido, a não ser pela citação do livro de Irineu, até o ano de 1970 e pouco. Nos anos 80, o Evangelho gnóstico de Judas foi descoberto. Hoje ele já existe publicado em português. Eu não sei se vocês já viram por aí, mas se você for numa livraria, você procurar na internet, você vai encontrar para vender em português o Evangelho de Judas. Quem aqui já se deparou com esse evangelho? Quem já viu que existe? Vocês sabiam disso? Pois existe. Depois vocês procuram no Google, vocês vão ver. Esse evangelho de Judas era um evangelho gnóstico que acabou chegando até a gente porque foi preservado. Com base nesse evangelho que foi descoberto nos anos 80, nos anos 70 e pouco, né, ali na década de 70 a 80, Raul Seixas fez essa música, claro, misturando as filosofias hindus, tanto o predestinismo do hinduísmo como o predestinismo dos gnósticos, ele usou para fazer essa música que se chama Judas. E nessa música ele diz assim, isso antes de eu ser evangélico, tá? Eu ouvi essa música antes de ser evangélico. Depois que eu me converti, eu fui para uma igreja que disse a mesma coisa que Raul Seixas estava cantando, para vocês entenderem por que eu disse que Satanás estava me esperando lá dentro da igreja para me dar a paz do Senhor. Porque na música Raul dizia assim, ele dizia que Judas fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que havia sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua cantando, ele é o eu lírico da canção, né? É Judas que estaria cantando. Aí ele diz, se eu não tivesse traído, se Judas não tivesse traído Jesus, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Mas o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. Porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E nunca nos perguntam se é pouco ou demais. É diabólico ou não é? Mas você percebe que é profundo, que é um negócio que nem todo evangélico consegue rebater. Se você falar isso para um calvinista, ele diz amém, aleluia, glória. Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa que os calvinistas pregam. Que eles acham que quando a Bíblia chama Judas de filho da perdição, significa que não tinha como ele ser outra coisa ou fazer outra coisa. Porque supostamente Deus havia destinado Judas a fazer o que ele fez para que Jesus pudesse morrer e salvar os eleitos. Porque na visão calvinista, Deus não ama a todos, Jesus não morreu por todos, somente os eleitos que são as pessoas por quem Jesus teria morrido. Ou seja, são os únicos a quem Deus ama, os únicos por quem Jesus morreu. Então tudo isso teria que acontecer para que os eleitos, não todos, pudessem ser salvos. Então isso me perturbava muito, porque eu não aceitava a ideia de que Deus fosse assim, e isso me revoltou. Entrou tudo em curto-circuito, tive um surto psicótico, fui internado. Quando eu saí do manicômio, que o povo começou a me levar para a igreja, me levaram para uma igreja onde o povo dizia que Raul Seixas já estava certo. Imagina como eu fiquei, novo convertido, né? Ainda tinha brinco na orelha, tinha um cabelão grandão, era bem doido, bem diferente do que eu sou hoje, mas eu só sabia falar gíria e palavrão. Cheguei dentro da igreja lá e o povo querendo falar para mim aquelas coisas, e eu disse, não é possível, eu estou fugindo do diabo no mundo, ele está me esperando dentro da igreja para me dar a paz do Senhor, isso não é possível. Aí pronto, aí foi quando começou a minha saga,
a minha busca por respostas, porque eu já tinha procurado no mundo e tinha ficado louco com essas ideias de que Deus controla tudo e que tudo que acontece é porque foi predeterminado no mundo espiritual, porque está escrito, tem que acontecer. Aí eu chego na igreja, o pessoal diz, é isso mesmo? E eles usam a Bíblia para provar que isso é assim. O que é que eu ia fazer? Novo convertido, tomava remédio controlado ainda, né? Graças a Deus, faz mais de 30 anos que eu não tomava aquele remédio, né? Porque Deus ainda cura, amém, gente? Aquela igreja onde eu fazia parte, não acreditava nisso não. Se fosse por ele, eu estava doido até hoje, tomando remédio até hoje, né? E crendo nessa loucura que não faz o menor sentido. Não era uma igreja nominalmente calvinista, tá? Eles paqueravam com o calvinismo. Os pregadores, professores de escola bíblica dominical, os diáconos, os presbíteros eram calvinistas enrustidos. Eles tinham uma paixão enrustida pelo calvinismo. Mas a igreja não era calvinista. Era uma igreja relativamente comum, só que você sabe que hoje em dia, quando você começa a querer estudar um pouco mais, a maioria dos livros que você vai se deparar tem alguma coisinha de calvinismo ali. Se você não souber se proteger, você vai ser contaminado sem sentir, né? Depois de um tempo que você só lê aquilo, você vai estar com ideias calvinistas sem saber de onde veio, porque muita literatura evangélica, infelizmente, está envenenada, contaminada com pensamentos predestinistas, tá? Mas essa é a minha história. É exatamente por causa disso que eu lutei e luto até hoje contra o calvinismo. E a minha forma de falar do calvinismo é diferente. Se você observar as pessoas que falam contra o calvinismo, normalmente eles têm muito dedo, muito tato, porque tem muito respeito pela posição, pela interpretação, mas eu chamo de diabólico. Eu digo que é uma coisa satânica, porque fere o caráter de Deus. Dizer que Deus não quer salvar todo mundo é pior do que dizer que Deus não pode, porque é ridículo dizer que Deus não ama a todos, que Jesus não morreu por todos e que Deus cria uma pessoa para jogá-la no inferno, para o seu prazer. Aí você diz, Natan, mas o calvinismo não diz isso. Eu vou mostrar para você hoje. Vou dizer o livro, o capítulo e o versículo, onde está isso dentro das institutas da religião cristã. Eu vou te dar 7 textos dentro das institutas, caso você queira conferir depois. Eu vou ler para você o que Calvino disse sobre isso, sobre Deus criar pessoas para colocá-las no inferno, para que ele tenha prazer em vê-las sofrer. Você pensa que não, nem os calvinistas sabem disso. Às vezes eu vou para debates em alguns lugares, já participei de debate na televisão, nas rádios, na internet, e quando eu estou no debate e que eu toco nesse assunto, todos os calvinistas com quem eu discuti, com quem eu debati, eles na hora disseram, o calvinismo não crê nisso, o calvinismo não prega isso, Deus não elege ninguém para o inferno, Deus só escolhe pessoas para o céu, está todo mundo perdido, Deus escolhe uns para salvar. Aí quando eu abri as institutas e li, eles ficaram de queixo no chão, porque eles não sabem, eles não conhecem os fundamentos doutrinários daquilo que eles defendem. Isso é uma coisa tão absurda, é tão absurda, que nem todo calvinista concorda com isso. E eles se afastam desse sentimento porque acham que essas ideias são hiper calvinistas. Eles acham que é tipo um calvinismo que não é moderado, como se fosse possível dizer calvinismo moderado tudo numa frase só, né? Como se fosse possível. Mas eles acham que isso é um calvinismo extremado, é o hipercalvinismo, são os supralapsarianos. E aí eles, para se diferenciar desse calvinismo que eles chamam de extremado, eles, se dizendo moderados, dizem que Deus não escolhe pessoas para ir para o inferno. Mas desde o início do pensamento calvinista é assim que se crê. E todo calvinista que não assume isso publicamente é ridicularizado pelos calvinistas que dizem que Deus cria pessoas para ir para o inferno. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como a coisa é ridícula. E é por isso que eu digo que é diabólico, porque afirmar uma coisa como essa é nojento. Agora, o meu combate ao calvinismo não é por causa de questões acadêmicas, teológicas, interpretativas, é porque é uma questão de vida ou morte. Talvez você nunca tenha passado por nada que tenha te afetado emocionalmente. Você nunca teve uma crise existencial, você nunca teve um problema sério na sua vida sobre pensar se Deus te ama ou não ama. Mas quando a pessoa está mal, Satanás vem e diz para ela exatamente isso, que talvez ela não faça parte dos eleitos. Porque na visão calvinista, somente os eleitos são aqueles que vão perseverar até o fim.
Quem não é eleito vai ser salvo, Deus vai conceder fé, a pessoa vai ser filha de Deus, mas vai chegar um tempo que essa pessoa vai se desviar, porque Deus quer que ela se desvie para Deus poder matá-la, para ela ir para o inferno, porque Deus não quer que ela vá para o céu. Só os eleitos, não é os salvos. Tem salvo eleito, mas tem salvo que não é eleito. Só os eleitos é que são os escolhidos, os amados, porque Jesus morreu, que vão perseverar até o fim. É assim que o calvinismo ensina. Então, eu tinha um grupo de oração na minha casa. Depois que eu saí do manicômio, eu comecei a ler a Bíblia, depois comecei a pregar, criei um grupo de oração na minha casa, e vinha pessoas de vários lugares de Fortaleza para participar dessa reunião de oração. E uma amiga minha, que era de uma igreja muito famosa, conhecida no Brasil, calvinista, assumidamente calvinista, oficial, calvinista, tá? Aí o que acontece? Essa moça começou a participar das reuniões de oração lá em casa, ela começou a ouvir a forma que eu falava da palavra, e ela se sentia muito bem, porque era muito diferente, e começou a frequentar essas reuniões. Só que eu me mudei da minha cidade para Campina Grande, para Paraíba, que é onde eu moro atualmente, e aí aquele grupo de oração que eu tinha se desfez. Esse povo, cada um voltou para a sua igreja, cada um tomou rumo na vida, e essa moça, minha amiga, voltou para a igreja calvinista dela. E aí começou a ouvir aquilo de novo, né? Começou a ouvir de novo, que Deus não ama todo mundo, que Jesus não morreu por todo mundo, que tem pessoas que Deus cria para mandar para o inferno, para o prazer dele, aquela coisa, ouviu, e ela passou uma dificuldade na vida um dia, e aí ela me escreveu. Eu estava em Campina Grande, foi em 10 de agosto de 1997. É por causa de situações como essas, pela minha experiência que eu tive, que eu contei para vocês, e por causa do que algumas pessoas que eu conhecia, que depois me falaram do que estavam passando, que eu luto contra o calvinismo da forma que eu faço. Eu vou ler aqui para vocês a carta dessa minha amiga, e eu quero que vocês prestem atenção. Ela é muito inteligente, ela redige o texto muito bem, mas ela expressa com precisão o tipo de coisa que passa alguém que se expõe a esse tipo de doutrina, a esse tipo de teologia. Ela estava numa igreja calvinista, e depois de um tempo, eu fui embora em 1996, fazia mais ou menos, foi em fevereiro de 96, em agosto de 97, ela me escreveu, nesse curto espaço de tempo. Aí ela disse: saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu já não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de te abrir o meu coração, porque eu sei que eu vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Aí ela disse: se você quer mesmo saber como é que eu estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora: misericórdia, meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. mais. O fato é que eu cansei de fazer exatamente isso, porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse, mas como fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre eu busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas, só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para Ele, se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Vocês estão acompanhando? Aí ela continua: cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas. Imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que eu fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou eu não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, e nada. A dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio, como por 2 vezes eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem eu sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela 2ª vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não sei no que crer.
no final eu acho que ele conspira contra mim, porque eu me rebelei, eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse logo de cara. Eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, sempre fui tão crente, e era mesmo, eu esteja passando por uma crise mais ou menos de 18 meses, 1 ano e meio, tão forte quanto essa. Mas como se diz, quanto maior o gigante, maior é a queda, né? Minha mãe talvez até suspeite, mas não tem certeza do que está acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece, desculpe o besteirol acima, mas não me abandone, aguardo ansiosa os seus carões. E aí? Não é forte? Aí você diz, Natan, isso não acontece não. Acontece mais do que você imagina. Pode ser que tenha gente aqui dentro que está passando por isso e você não sabe. Porque isso aqui é uma coisa silenciosa, que vai crescendo dentro do coração das pessoas, essa insegurança, essa incerteza. E o que faz esse câncer, porque o calvinismo é um tumor maligno no corpo de Cristo, que o povo trata como tumor benigno, tá? Eu vou repetir, o calvinismo é um tumor maligno no corpo de Cristo, que o povo trata como tumor benigno, achando que não faz mal, é só uma questão de opinião, não é nada demais, não mata, não prejudica tanto, é besteira, não concordo, mas não é tão prejudicial como o pessoal imagina, é muito mais do que você imagina. E eu venho pregando desde 1990, e eu falo sobre isso constantemente, tem vários vídeos meus na internet, e o povo que me ouve acaba me mandando cartas, mensagens, e-mails, comentários dos meus vídeos do YouTube, e eu já fiquei sabendo de várias pessoas que se mataram. Essa minha irmã, graças a Deus, essa minha amiga, graças a Deus, ela não chegou a isso, mas eu sei de pastores que se mataram da minha cidade, da minha terra natal, de Fortaleza, por causa do calvinismo. Gente que tentou se matar, não conseguiu. Gente que se jogou na frente do trem e morreu. E por aí vai. Igrejas que se dividiram. Famílias que também ficaram em confusão e pararam de falar uns com os outros. Porque divide. É uma coisa que não tem como ter comunhão. É muito complicado. Ou seja, muitas vezes a gente está brincando com isso, achando que não é nada demais. Mas isso dá uma cegueira tão grande no coração das pessoas, que elas não conseguem perceber o absurdo onde elas estão se metendo. Supor que Deus cria uma pessoa para ir para o inferno e que não tem o que essa pessoa faça para ser salva, se Deus não quer, ela nunca vai conseguir. Quando a pessoa se convence que talvez ela não seja eleita, porque todos os calvinistas que defendem essa idiotice, essa imbecilidade, se acham eleitos. Nenhum deles se acha réprobo. Nenhum deles acha que vai para o inferno. Todos eles se acham eleitos. Mas no dia que um homem desse passar por uma crise, se desviar, qualquer besteira assim, ele vai achar que ele é um predestinado para o inferno. E aí eu quero ver ele se recuperar, depois que ele estiver convencido dessa loucura. Vocês estão me entendendo, gente? Então, isso é o calvinismo. É uma coisa prejudicial que prega algo impossível sobre o caráter de Deus, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Eu não sei se eu conto para vocês da onde surgiu o calvinismo, porque eu tenho falado que a origem do calvinismo vem do gnosticismo, mas eu sei que ninguém sabe o que é gnosticismo. Alguém aqui sabe o que é gnosticismo? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar sobre gnosticismo? Poucas pessoas sabem. Por quê? Porque é uma coisa sobre a qual não se fala, que é exatamente por isso que a gente não entende de onde surgiu o calvinismo. O gnosticismo foi uma das primeiras seitas cristãs, uma das mais perseverantes, das mais perigosas, que durou durante muito tempo e não foi completamente vencido. Estudiosos da área dizem que o gnosticismo existia antes de Jesus nascer. Vocês já ouviram falar dos essênios? Judeus essênios? A gente conhece bem os fariseus e os saduceus, né? Porque eles aparecem na Bíblia. Mas tinha um grupo de judeus místico, né, metido a conhecedores de revelações mais profundas.
Esse povo, alguns estudiosos dizem que o gnosticismo surgiu lá, entre os essênios, e aí ele avança para a era cristã, entrando no cristianismo, mas supostamente teria vindo de lá. Isso aí é debatido na academia, porque eles não sabem precisar em que época teria começado. Muitos acham que vai começar na metade do século II, do ano 150 para lá. Mas existem especialistas que não são nem religiosos, tá? Não são teólogos nem nada, são acadêmicos do mundo, doutores do mundo, que trabalham em cima disso e traçam, pelas descobertas arqueológicas e históricas, que o gnosticismo pode ter começado antes de Jesus nascer. E os gnósticos aderem ao cristianismo, mas trazem toda a sua carga filosófica e interpretativa. Os gnósticos, a palavra gnose, da onde vem o termo gnosticismo, é uma das palavras gregas para conhecimento. Inclusive a gente tem em português muitas palavras que são formadas a partir dela, né? Prognóstico, diagnóstico, é tudo em cima da palavra gnose, que significa basicamente conhecimento. Então, os gnósticos eram aqueles que se diziam detentores de um conhecimento supostamente mais profundo, ou seja, eles sabiam mais do que todo mundo. Eles sabiam coisas que os outros não sabiam, e só eles poderiam ouvir e entender a palavra do Pai, porque Jesus podia falar, e uma pessoa que não fosse escolhida, que não tivesse a gnose, o conhecimento, essa revelação particular, ela não entenderia o que Jesus está falando. Ou seja, Deus teria que fazer essa pessoa entender o que Jesus dizia, através de uma seleção especial, para que ela pudesse ser abençoada. O gnosticismo foi uma seita muito doida. Eu vou contar algumas coisas para vocês do que o gnosticismo entendia, acreditava, só para vocês perceberem da onde surgiu o calvinismo. O gnosticismo, ele juntava várias filosofias gregas, e todo tipo de ideia que surgisse, o gnosticismo dava um jeito de assimilar aquele pensamento. Eles praticamente não excluíam nada, tudo podia ser útil para se somar na filosofia gnóstica, né? O conhecimento, nada era desprezado, tudo era reinterpretado e colocado dentro do bojo do gnosticismo. Então, o que é que eles acreditavam? O gnosticismo, por causa das filosofias gregas que eles também tinham assimilado, o estoicismo, o neoplatonismo e muitas outras coisas, eles achavam que existiam substâncias eternas, boas e ruins. Eles diziam que, por exemplo, existia um céu, que era o céu verdadeiro, onde Deus, o Criador de todas as coisas, estava. Esse lugar eles chamavam de pleroma, é uma espécie de plenitude, onde está a plenitude e a totalidade de Deus. Deus, ele emanava de si algumas características, amor, vida e várias outras coisas mais, fidelidade, justiça. Essas características divinas que emanavam de Deus se transformavam em deuses, que no gnosticismo eram chamados de éons, que é a palavra grega para eternidade, era e por aí vai. Então estes éons eram extensões de Deus que saíam em pares, como casais. Ou seja, tinha sempre um casal de características divinas. Entre estes casais, que eles chamavam de sísiges, você não precisa decorar esses nomes, é só para vocês saberem, vai ficar registrado, depois vocês podem pesquisar. Mas esses casais que existiam nesse lugar, no pleroma, tinham vários deles, mas um casal em particular é interessante para a gente saber quais eram. Um desses casais era formado por Cristo e Sofia. Sofia é a palavra grega para sabedoria, né? Então Cristo e Sofia eram um desses casais que saíram de Deus, que viviam nessa realidade espiritual suprema, nesse lugar que eles chamavam de pleroma, tá? Muito antes da criação do mundo. Só que Sofia, com as suas características de querer entender tudo, porque a própria palavra significa sabedoria, ela procurou entender como é que Deus, o Pai, criava todas as coisas. E nessa busca por respostas, por entender como é que Deus Todo-Poderoso fazia para criar, ela acabou desejando ser capaz de criar também. Afinal de contas, ela seria uma dos deuses gerados por Deus, e ela tinha características divinas. No desejo de criar também, ela acaba gerando um filho sem a participação do seu marido, que era Cristo, e sem a aprovação do Pai, que era o Deus verdadeiro. Ou seja, é um filho gerado por ela sozinha, bastardo, que acaba sendo um semideus. Este Deus gerado por Sofia passou a ser conhecido ou chamado, tratado pelos gnósticos como demiurgo.
Eles também chamavam de o Uno, de Deus e de vários outros nomes. Mas não era o Deus, o primeiro Deus, o protopai, como eles chamavam. Esse Deus verdadeiro, o primeiro Deus. Era um Deus baixo, fraco, pequeno. Mas foi esse Deus, filho bastardo de Sofia, que criou o sol, a lua, as estrelas, o homem, o mundo. O Deus que aparece no Antigo Testamento. Então, quando aparece Abraão, aparece a Moisés, fala pelos profetas, tudo isso aí é consequência da obra deste Deus menor, que era o único Deus que os homens conheciam. Então, todos os homens foram criados por Deus. Na verdade, a história da criação, na visão gnóstica, é assim: o demiurgo cria anjos, que eles chamavam de arcontes, anjos, né? E esses anjos, juntos com o demiurgo, criaram o homem, do barro, do pó da terra, mas ele não se mexia, ficou parado lá por dias e dias, inerte, imóvel, e eles não entendiam porquê, conversavam entre si, esse Deus criador e os seus anjos, e a mãe dele, Sofia, a esposa de Cristo, ficava olhando aquilo e ficava com pena do filho. Aí pediu ajuda ao verdadeiro Deus para que a criação do seu filho tivesse sucesso, para que prosperasse, para que tivesse êxito. Aí veio uma voz misericordiosa lá do pleroma, dizendo que ele soprasse nas narinas do homem que ele havia criado. Aí quando o demiurgo ouve essa voz que vem do céu, ele sopra nas narinas. Quando ele vai soprar, a mãe dele, para cooperar com essa criação, sopra junto. Aí vai uma partícula, uma fagulha, uma centelha, que eram os termos que eles usavam. Até hoje algumas religiões falam isso, que o ser humano tem uma fagulha divina dentro de si, essa centelha divina, porque Sofia, né, que realmente fazia parte do pleroma, soprou junto com o seu filho naquele homem que ele criou. Aí quando esse sopro entrou nas narinas do homem, ele tomou vida, e ele era inteligente, era perspicaz, era um brilho, uma coisa fora de série. Por quê? Porque o sopro de Sofia entrou no homem sem o demiurgo perceber, e ele não entendia porque que aquele homem criado por ele era tão maravilhoso, a ponto de ele e os anjos ficarem com ciúmes, ficaram com inveja e quiseram prendê-lo na escuridão. E aí eles colocam o homem num lugar escuro, preso nas trevas, e aí mais uma vez Sofia, querendo, compadecida, né, pelo que tinha acontecido com a criação do seu filho, pede ajuda ao Deus verdadeiro. Aí ele manda um propósito para a existência do homem, que eles chamam de epinóia. Eu sei que é uma viagem, não se assuste, vai piorar. E aí essa epinóia, ela vem para dentro do homem, que era uma luz, que era o propósito de vida do homem. Aí ela entra no homem, e aquilo chama a atenção de todos os anjos e o demiurgo, o criador dos céus e da terra, né? Esse Deus louco aí do gnosticismo. Aí o demiurgo tenta tirar aquela luz de dentro do homem, e ela vai se escondendo, e ele coloca a mão, tenta tirar, ela se esconde atrás da costela. Aí quando ele puxa a luz, aí se transforma numa mulher. A mulher era tão linda e maravilhosa que ele estuprou a mulher. Deus estuprou a mulher. Quando o demiurgo estupra essa mulher, que era Eva, nasce 2 filhos gêmeos, Caim e Abel. Isso é a visão gnóstica, olha como é que é a cabeça deles. Aí nasce 2 filhos gêmeos, Caim e Abel, só que um é bom e o outro é mau. Aí Caim mata Abel, né? E depois surge Sete. Aí o que é que eles diziam? É um mito, é a mitologia gnóstica da criação do mundo. Aí eles diziam que através desses 3 filhos importantes de Adão e Eva, a humanidade se dividiu em 3 classes: os filhos de Abel, os filhos de Caim e os filhos de Sete, que pegaram elementos das naturezas de cada um deles. Aí eles diziam que os filhos de Sete eram formados por uma substância divina. A centelha, o fogo divino, tinha sido passado de Sofia por Sete para esses homens. Esses homens teriam sido, segundo o gnosticismo, criados a partir de um elemento divino, que é por isso que eles seriam salvos antes de nascer. Eles já estavam predestinados para voltar para o pleroma, voltar para Deus, e eles nunca poderiam perder a salvação. Eram os pneumáticos. Esse é o nome que eles dão para essa classe de seres humanos. Os pneumáticos serão salvos, estão predestinados e não perdem a salvação. No extremo oposto dos pneumáticos estavam os ílicos, que em algumas traduções de textos gnósticos chamam eles de terrenos, terrestres.
Estes nunca iriam se salvar, porque antes de nascer já estão predestinados a serem destruídos. Não tem o que ele faça, ele pode encarnar, reencarnar, o que for, ele nunca vai ser salvo, porque ele foi constituído por uma substância eterna má. Então, por isso que estes homens estão destinados à destruição. E no meio dos ílicos e dos pneumáticos tem essa classe que eles chamavam de psíquicos, que seriam os filhos ou descendentes de Abel. Os descendentes de Caim seriam os ílicos, os descendentes de Sete seriam os pneumáticos e os descendentes de Abel seriam os psíquicos. Quem são os psíquicos? Na visão do gnosticismo, os psíquicos são todos os que estão na igreja de Cristo. Só que tem alguns da igreja de Cristo que são eleitos, que são pneumáticos, mas ninguém sabe quem é. Só os pneumáticos é que não perderão a salvação, não terão o nome riscado do livro da vida, estão predestinados desde o nascimento. Os psíquicos podem ser salvos se eles praticarem boas obras, se santificarem, praticarem a palavra, se eles fizerem tudo certinho, no final da vida eles vão ser salvos. Só que eles não vão para o mesmo lugar que os pneumáticos. Os pneumáticos, por serem eleitos e predestinados, eles vão para o pleroma, onde o Deus verdadeiro está, não esse Deus falso, esse demiurgo que criou o céu, a terra, o homem e que fez essa prisão para os seres humanos. Ele vai para o céu verdadeiro, onde está Deus. Esse é o pneumático. Se o psíquico for salvo, ele vai para um céu de segunda classe, chamado de intermediário. E os ílicos nunca vão ser salvos. Se o psíquico não fizer por onde para se salvar, se viver em pecado, etc e tal, ele vai ser destruído igual os ílicos. E se o pneumático ficar pecando, não importa, ele está destinado para o céu, ele nunca vai perder a salvação. Não importa o que ele faça, ele pode pecar como ele quiser, ele não perde a salvação. Pneumático, psíquico não. Ou seja, é uma confusão só. Aí você diz, Natan, quer dizer então que existem essas três classes aí no gnosticismo? Exatamente. Foram os primeiros cristãos a usar os textos do Novo Testamento, os textos da Bíblia, para dizer que existia predestinação. Os primeiros. Aí você diz, Natan, como é que a gente sabe disso? Basta você procurar os livros que foram escritos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto século, antes de Agostinho surgir. Leia, eu fiz uma coletânea, tá, gente? Eu coloco a referência bibliográfica aqui, mas você vai encontrar, eu vou ler alguns desses para vocês em algum momento dessa nossa conferência, mas depois vocês podem procurar. Em português a gente não vai ter tudo, a gente vai ter alguma coisa, mas quem sabe inglês vai aproveitar mais, porque a gente tem todos esses textos em inglês. Em português a gente não tem tudo, mas hoje em dia você coloca ali para o Google traduzir, uma coisa assim, você vai ter uma noção. Eu coloco todos os livros, capítulos, versículos, onde você vai encontrar os crentes, os cristãos ortodoxos, esses que são chamados popularmente de pais da igreja, combatendo os mesmos versículos que os calvinistas usam hoje, só que naquela época usados pelos gnósticos, fazendo as mesmas interpretações. Aí você vai ver os cristãos rebatendo, dizendo que está errado, que isso não é certo. Eu falei de 2 livros para vocês da editora Paulus. É o livro de Irineu, Contra as Heresias, ele fala bastante sobre isso, e o outro é o volume 30, que se chama Tratado sobre os Princípios de Orígenes, onde ele também rebate diversas interpretações gnósticas dessa forma. Então, por causa destes textos antigos, é que a gente sabe como os gnósticos interpretavam os textos da Bíblia, como os crentes rebatiam, e é por isso que a gente consegue saber de onde veio essa interpretação que hoje os calvinistas usam. Aí você diz assim, tá, mas como é que isso passou para o cristianismo? Como é que veio parar no cristianismo ortodoxo? Se os ortodoxos combatiam, atacavam, refutavam, escreviam um livro contra, como foi que isso respingou aqui dentro? Vou dizer para você, tem um homem chamado Agostinho, que era gnóstico. Ele foi gnóstico por 10 anos da sua vida. 10 anos. Ele nasceu no ano de 354, se converteu ao cristianismo no ano de 386, através da pregação de um padre neoplatonista chamado Ambrósio, e aí ele se radicaliza no ano de 411, até o dia da sua morte, que vai ser no ano de 430, Agostinho pira o cabeção e começa a colocar dentro do cristianismo as coisas que os gnósticos pregavam. Do ano 412 ao ano 430, Agostinho traz de volta o gnosticismo. Ou seja, Agostinho saiu do gnosticismo, mas o gnosticismo não saiu de Agostinho. Ficou ali incubado, guardado, fermentando. E aí ele, como crente, escreveu diversos livros contra os gnósticos.
O gnosticismo tinha várias linhas de pensamento. A linha que Agostinho seguia era a linha maniqueísta, porque Mani era um persa que tinha feito toda uma sistematização. Mas Mani não foi o único que, dentro do gnosticismo, criou uma linha própria interpretativa. Havia vários proponentes, vários líderes, que os segmentos, como o Marcião, que a gente falou aqui, que tinha os marcionistas, tinha os valentinianos, tinha os basilidienses, tinha os simonitas, tinham os zofitas, tinham vários gnósticos. O Agostinho, ele era um gnóstico de viés maniqueísta, por causa que ele seguia a linha de Mani, tá? Mas era gnóstico também. E no começo da caminhada cristã dele, ele escreveu contra o gnosticismo, no qual ele esteve por 10 anos, escrevendo para ex-companheiros de maniqueísmo. Tem livros dele contra o gnosticismo, escritos para Fausto, Félix, Fortunato. Inclusive, nesse livro Contra Fortunato, que você encontra ele em português, você vai ver Agostinho defendendo Efésios 2 de forma diferente, para refutar a interpretação dos gnósticos de que Efésios 2 provava de que o homem era totalmente corrompido, depravado, e que não conseguiria ter a salvação se Deus não o ressuscitasse unilateralmente. E os gnósticos diziam que Deus tinha que dar o dom da fé para o cara nascer de novo, que é a mesma coisa que os calvinistas dizem hoje. Mas quem falava isso primeiro eram os gnósticos. E nesse livro Contra Fortunato a gente tem Agostinho combatendo essa interpretação gnóstica daquela época. De 412 para frente, Agostinho começa a ficar perturbado por causa de quê? Porque ele começa a debater com um monge cristão da Grã-Bretanha chamado Pelágio. Pelágio mexeu tanto com a cabeça desse homem que ele chutou o pau da barraca e disse: quer saber, vou vencer esse debate, não importa o que aconteça, nem que eu tenha que usar os argumentos dos gnósticos para poder calar a boca dele, porque ele começou a dizer tudo o que ele tinha dito antes. Todo o combate dele contra o maniqueísmo ele jogou por água abaixo. Ele foi tão longe, porque ele começou a se auto-refutar, que 4 anos antes de morrer, Agostinho escreveu um livro para pedir desculpa. O nome desse livro é Retratações. Você vai encontrar ele em qualquer lugar em português. Inclusive a editora Paulus vende ele. Ele se retratou, porque tudo que ele cria, tudo que ele falou, ele começou a dizer o contrário. E ele se retratou, não foi do erro do final da vida, não. Ele se retratou do que ele tinha dito no começo, que estava certo. Ele queria dizer que agora isso que ele estava falando no final da vida é que estava certo. E estava se retratando do que ele tinha ensinado antes. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam ou não? Ele ensinou certo, eu vou repetir. Ele ensinou certo desde quando se converteu no ano de 386 até o ano de 412 aproximadamente, quando ele começa a debater com Pelágio, né? Porque a vida de Agostinho foi assim, teve os donatistas, aí teve outro grupo, aí depois chegou Pelágio, aí foi quando ele perdeu o controle emocional e começou a se extremar e escreveu os piores livros da vida dele, que são exatamente aqueles que contêm a doutrina gnóstica recodificada. Ele ressignificou os textos da Bíblia, ele criou uma nova narrativa, ele não criou novos termos, ele sequestrou as palavras da Bíblia, como predestinação, eleição, graça e todas as palavras que a gente conhece, e encheu essas mesmas palavras com os significados do gnosticismo. Vocês têm que entender que os gnósticos eram crentes, eles eram cristãos, eles se achavam mais sabidos do que os outros, eles é que explicavam o que o pessoal não estava entendendo. Aí o que foi que Agostinho fez? Ele trouxe esses significados mais profundos com uma linguagem mais ortodoxa, e aí sim causou essa divisão e esse racha. Agostinho, com essas suas invenções do final da vida, ele não foi aceito. As pessoas começaram a reclamar, a refutar, mas Agostinho era uma das maiores autoridades na época, amigo íntimo e pessoal do imperador da ocasião. E todo mundo tinha medo de Agostinho, porque Agostinho, ele mandava matar. Ele não foi o criador, o pai da Inquisição, mas foi ele quem lançou a fundamentação teórica para que anos depois da sua morte o pessoal começasse a fazer a Inquisição, porque Agostinho no final da vida defendia matar quem fosse herético. Foi assim que começou esse negócio. Só que à medida que o tempo passava, muitos começaram a se levantar e atacar a doutrina que Agostinho inventou. Teve um concílio, há vários concílios da igreja, teve um no ano de 529, chamado Concílio de Orange, que definiu que quem defendesse aquilo que Agostinho tinha pregado no final da vida, que Deus cria pessoas para mandar para o inferno, seria amaldiçoado. Por quê? Porque isso estava se tornando uma coisa absurda, insuportável.
Aí você diz, tá, mas Agostinho não é o patrono, fundador da Igreja Católica Apostólica Romana? Por que lá na Igreja Católica ninguém fala sobre isso? Porque se levantou alguns homens dentro da história, na comunidade católica, que foram atacando, falando mal, criticando, refutando, e isso foi ficando para trás. Um dos mais importantes do catolicismo que refutou Agostinho se chama São Tomás de Aquino, que se levantou e disse, está tudo errado, isso não é assim, isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso, e aí o catolicismo mudou. Eles ainda batizam crianças, que foi uma coisa que Agostinho institucionalizou na igreja cristã, dizendo que se a criança, o bebê, não fosse batizado, quando morresse, ele ia sofrer no inferno. O bebê tinha que ser batizado, porque se não fosse batizado e morresse sem o batismo, iria queimar no inferno. Olha isso que Agostinho falava, né? Então eles ainda batizam crianças. Aí você diz, Natan, mas como é que pulou de lá, do ano 430, que é a data que Agostinho vai morrer, como é que pulou de lá para cá? Simples, porque na época da reforma, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero trouxe um reavivamento na igreja e começou a pregar o que Agostinho tinha dito no final da vida. Ele trouxe as doutrinas de Agostinho de volta, foi um avivamento do pensamento de Agostinho, e aí depois dele veio Calvino, que para escrever para o rei da França, para provar que os protestantes estavam preservando a doutrina cristã verdadeira, citou o nome de Agostinho mais de 400 vezes no livro As Institutas da Religião Cristã, para provar para o rei da França que quem estava errado eram os outros, os católicos, e não eles, os protestantes, que estavam defendendo a doutrina do patrono fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, que era Agostinho. Em outras palavras, é assim que da reforma para cá, nós acabamos recebendo essa herança dessa ideia, desse pensamento, dessa teologia. Agostinho, ele adaptou as 3 classes do gnosticismo dentro da teologia cristã. Eu não sei se vocês sabem, mas ele chamou os filhos de Sofia, os eleitos, de eleitos, porque essa palavra já está na Bíblia, então aproveita, né? Pega aí, que era o que os gnósticos faziam, eles diziam que era isso que significava. Só que, claro, Agostinho não disse que é porque o pessoal é filho de Sofia, não sei o que, não, ele inventa ali uma doutrina, diz que são pessoas que Deus predestinou desde a eternidade passada para serem salvas. É bem parecido com o gnosticismo, só que com palavras diferentes, tá? Então tem os eleitos, que são os predestinados, isso é Agostinho que diz, e tem os réprobos, ou seja, os reprovados. Mas por que eles são reprovados? Porque antes de nascer, Deus determinou que eles seriam réprobos. Ou seja, eles não foram reprovados porque se comportaram mal, porque pecaram, porque rejeitaram a Cristo. É porque Deus quis. Ele nasce numa casta determinada por Deus. Antes dele nascer, ele nasce numa casta da qual ele não consegue sair. Aí você diz, tá, então os réprobos são os ílicos dos gnósticos, os eleitos de Agostinho são os pneumáticos dos gnósticos, e cadê os psíquicos? Você acredita que Agostinho também criou a classe para os psíquicos? Por incrível que pareça. Onde é que a gente vê isso? No livro de Agostinho chamado A Graça 2, publicado pela editora Paulus. O nome do livro é A Graça 2. São esses 4 livros que estão dentro do livro A Graça 2. Ele dizia assim: Deus não destinou todos para a vida eterna. Nem todos os crentes, isso é Agostinho já, tá? Não são os gnósticos não. Ele dizia, nem todos são eleitos, nem todos são predestinados. Mas tem crente que é salvo, nascido de novo, que Deus concede fé, concede amor, concede tudo. Mas Ele só nos dá o dom da perseverança. Ele criou 2 dons. Um ele criou, né, que foi o dom da perseverança. O outro ele pegou emprestado dos gnósticos, que é o dom da fé. Que a Bíblia não ensina sobre esse dom da fé. Não esse baseado em Efésios 2 que os calvinistas gostam de citar. O único dom que é chamado de fé é aquela fé especial lá de 1 Coríntios capítulo 12. Que é um dom, uma manifestação do Espírito Santo, mas não é a mesma coisa de Efésios 2, como os calvinistas usam, para dizer que Deus concede esse dom naqueles que Ele quer salvar, que são os eleitos, que vão ser despertados, e depois, Agostinho dizia, Deus vai dar um segundo dom, que é o dom da perseverança, que aí vai fazer com que esse eleito nunca se perca, ou seja, os eleitos nunca correrão o risco de perder a salvação, não terão o nome riscado do livro da vida, e os outros crentes,
que estão na igreja, que são salvos, que são filhos de Deus. Agostinho dizia: são salvos, são filhos de Deus, Deus deu o dom da fé para eles, mas como não são eleitos, Deus não deu o dom da perseverança. Por quê? Porque Deus quis, aí é soberano, Ele é que decide, é Ele que faz o que Ele quer. Então Ele não deu o dom da perseverança para todo filho seu. Agostinho chamava esses crentes que não eram eleitos de filhos de Deus não eleitos, filhos de Deus não eleitos. Em outras palavras, chegaria um momento, porque ele não tinha o dom da perseverança. Agostinho diz isso no livro, tá? Ele diz isso no livro. Eu transcrevi as frases de Agostinho que me interessavam sobre esse assunto, coloquei no meu livro, dando a referência para depois, quem quiser conferir, olhar lá, né, o texto. Mas ele dizia assim, que Deus não dava o dom da perseverança para quem não era eleito, é filho de Deus, é nascido de novo, Deus deu a fé, deu o amor, deu tudo, só não deu o dom da perseverança. E por causa disso, esse crente, em algum momento da vida, antes da morte, vai se desviar, porque a perseverança é um dom que Deus dá arbitrariamente para quem Ele quer. Deus escolhe para quem Ele dá o dom da perseverança, só os escolhidos, só os eleitos. Como a pessoa não é eleita, então ela não tem um dom da perseverança, em algum momento ela vai se desviar. No dia que ela se desviar, Deus mata ela, porque Deus não quer que ela vá para o céu, quer que ela vá para o inferno. Aí eu pergunto, isso não é diabólico não, gente? Você não acha isso uma coisa diabólica não? Agora pergunta para o calvinista se ele sabe disso, se ele já leu os livros de Agostinho, se ele sabe de onde surgiu essa loucura que ele acredita, que ele acha tão bonito. Não sabe, eles não conhecem essa história toda. Agostinho é o elo de ligação entre a época do gnosticismo e a época do cristianismo. Esses filhos de Deus regenerados e não eleitos são os psíquicos, ou seja, ninguém sabe quem é eleito e quem não é. Por isso que a pessoa tinha que perseverar até o fim, ela tinha que fazer a sua parte. Mas vai chegar um momento que os que não são eleitos não vão conseguir perseverar, porque Deus não deu o dom, porque Ele diz que a perseverança é um dom de Deus, não é uma coisa que o homem faz. Estragou tudo, e aí isso acabou respingando para os nossos dias, que é por isso que hoje a gente tem que enfrentar essa dificuldade. Então, pessoal, a melhor forma que a gente tem que fazer para entender isso bem é saber o que os gnósticos acreditavam, ter o mínimo de conhecimento das crenças gnósticas, das interpretações gnósticas dos versículos da Bíblia, Romanos 9, como é que os gnósticos interpretavam Romanos 9, Efésios 2, Filipenses 2, 12 e 13, João 6, 45, João 6, 63, essas passagens que os calvinistas usam, todas elas foram interpretadas a primeira vez dessa forma pelos gnósticos. Então o que é que a gente precisa? Ou ler os textos gnósticos, que é mais difícil, que eu acho que nem todo mundo conseguiria, porque é muita loucura, muita coisa estranha que você garimpar ali. É melhor você ler os livros dos ortodoxos que combateram os gnósticos, porque eles vão só nas partes importantes, e eram cristãos que interpretavam a Bíblia e o Novo Testamento de uma forma coerente, que são esses que eu mencionei. Eu vou ler aqui uma lista desses cristãos que eu separei, que combateram especificamente contra gnósticos em seus textos que foram escritos. Quais livros? O Evangelho de Judas? Olha, gente, eu só tenho pena que vocês estejam usando ainda esse tal de WhatsApp, né? Vocês tinham que estar no Telegram, mas tudo bem. O Telegram é o aplicativo certo para essas coisas, tá? Mas vocês ouviram aí o que ele falou? Deve ter um grupo, né, João? Ah, pronto, vocês sabem o que é que ele está falando, né? Ele está dizendo que... João, será que você não pode mandar os outros também? O de Irineu, tal, né? Eu acho que... Eu mando tudo. Pronto. Ó, eu vou ler aqui para vocês os nomes dos pais da igreja que vocês devem decorar. Assim, tá, eu gostei, Natan, desse assunto, eu quero entender melhor. Eu vou dizer só os pais da igreja que escreveram contra a interpretação gnóstica. Você já vai no canto certo, certo? É, claro, alguns deles escreveram mais de um livro, então você teria que saber o livro certo. Para isso você teria que olhar aqui, porque eu faço a seleção dos livros e coloco os textos que eles escreveram. Mas vou dizer os nomes, tá? Você teria que ver Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Tertuliano, Irineu de Lyon, Tassiano, Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma,
Orígenes, Arquelau, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Alexandre de Alexandria, Metódio de Olimpos e Efraim o Sírio. Eu vou ler novamente, embora eu acredite que vocês não estão anotando, mas vocês já ouviram alguns desses nomes? A maioria, né? Tá, então, que bom. Não é todo mundo que sabe os nomes desse povo, não. Eu acho que vocês sabem mais porque vocês estão estudando, já devem ter ouvido, então vocês estão mais para cá do que para lá. Mas tem muito crente por aí que eu falo desses nomes e eles nunca nem ouviram falar. Mas são muito importantes, porque eles escreveram, alguns desses aqui escreveram para tratar diretamente com os gnósticos. E é por isso que é bom, porque a gente sabe o que eles combateram da interpretação gnóstica. E se a gente fizer esse dever de casa, ler esses livros e ver eles combatendo as interpretações gnósticas, a gente vai ficar com essa sensação. Agora vocês já sabem, mas se vocês fizessem isso sozinhos, vamos supor que vocês pegassem o livro de Irineu. Irineu deve ser um cara muito importante, ele foi discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, vou ler o que Irineu tem para falar. Se você tivesse, por alguma razão aí misteriosa, começado a ler o livro de Irineu, nunca tivesse me ouvido, você ia ficar com essa impressão. Irineu está combatendo as coisas que os calvinistas pregam. Esses tais de gnósticos falam a mesma coisa que os calvinistas falam. Até a atitude deles de arrogância, soberba, que diminui os outros, trata todo mundo como se fosse ignorante, burro, abestalhado. Até isso, Irineu critica nos gnósticos. Olha que coisa impressionante. Irineu é um que faz isso e Orígenes. Mas além de Irineu e Orígenes, porque esses livros têm em português, vocês conseguem achar fácil, mas tem outros desses. Arquelau, por exemplo, é fantástico. Arquelau, ele debateu pessoalmente com Mani, e eu coloquei aqui do livro partes desse debate. Arquelau enfrentou eu não sei se era um tribunal, eu acho que era um tribunal. Mani estava sendo julgado, estava preso, e aí convidaram esse cristão ortodoxo para representar os cristãos, que iria debater com esse cristianismo alternativo dos maniqueístas, que foi a religião de Agostinho, né? O gnosticismo de viés maniqueísta. E esse debate é fantástico. O Arquelau é inteligentíssimo. As coisas que ele diz, o que ele argumenta contra as ideias dos gnósticos. Outro que é muito bom é Tertuliano e também Efraim o Sírio. Tem alguns que se destacam mais, eles são mais profundos. E, gente, eu preciso dizer isso para vocês. É um assunto que a gente tem que conhecer melhor, porque sem esse conhecimento, você não sabe de onde é que veio o calvinismo. Você não entende que a origem dele é maligna, é diabólica, veio da pior seita cristã de todos os tempos, que não foi completamente vencida, porque ela acabou respingando através de Agostinho de volta na comunidade cristã, de onde ela teria sido supostamente expulsa, né? Mas acabou voltando dessa forma. É por isso que hoje é tão difícil a gente conversar com as pessoas, porque está tão impregnado a teologia reformada, que são fundamentos gnósticos, está tão impregnado na cabeça do cristão, que se você falar uma coisa para eles, eles vão dizer que você é herético. Por quê? Porque eles não percebem que a interpretação deles é que é herética, porque virou uma convenção universal esse pensamento e essas ideias. O que era ortodoxo antes de Agostinho passou a ser considerado herético, porque Agostinho disse que quem cresce daquela forma seria perseguido, seria preso, assassinado e por aí vai. Ou seja, são coisas sobre as quais a gente nunca ouviu falar, né? Que a gente não conhece. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.